A trajetória de Rui Felipe Kalbi é marcada pela resiliência e pela transição entre o rigor técnico e a sensibilidade narrativa. Natural de Marcelino Ramos, em Santa Catarina, cidade nascida às margens da ferrovia e do rio Uruguai, o autor carrega em sua história episódios marcantes, como o naufrágio que consumiu os bens da família em 1969, evento que precedeu sua mudança para Joinville, Santa Catarina. Formado em engenharia elétrica, Kalbi consolidou uma carreira sólida no setor industrial e no empreendedorismo antes de se dedicar às letras. Essa bagagem de exatidão técnica, somada às vivências profundas de quem testemunhou as transformações do sul do país, confere às suas obras uma perspectiva única. Hoje, R. F. Kalbi transita com fluidez entre gêneros, unindo a visão analítica do engenheiro à imaginação fértil do escritor, construindo narrativas que conectam passado e futuro. Para desvendarmos os segredos por trás das grandes tramas e a força das narrativas contemporâneas, convidamos ao palco um autor que é referência em inventividade e originalidade. Uma salva de palmas para a mente brilhante de Rui Felipe Kalbi. É um prazer ter você aqui, Rui. Igualmente. Nós vamos conversar formalmente ou eu posso fazer perguntas cri-cri e você promete que vai me responder? Pode se sentir à vontade. Pode mesmo, Rui? Pode. Vamos começar, Rui. 8 livros você tem, fora os contos e as coisas, diversos projetos que você trabalha. Uma dúvida minha, que deve o espectador que não te conhece e ouviu ou leu a sua biografia, tem... Como que um engenheiro engenheiro... Eu sou engenheiro eletricista. Eletricista, você estava me explicando outro dia. Como engenheiro eletricista, que fez megas construções, como engenheiro eletricista, escreve romances, e romances maçons. Como que sai isso da sua cabeça, que é de exatas, e vai para humanas, assim, com a facilidade? Bom, eu fui iniciado na maçonaria em 1986. E durante esse período, hoje eu estou com 70 anos, antes disso eu já cheguei no grau 33, que é o grau máximo da maçonaria. Então isso, todos esses anos de estudo, me dá uma enorme experiência de vida, porque a universidade, a maçonaria é uma universidade para a vida toda. Uma universidade para a vida toda. Foi a maçonaria que te inspirou a escrever romance? Não, a maçonaria não me preparou para escrever romances. Na verdade, foi a própria vida como um todo. Eu tinha obras pelo país afora e tinha contato com pessoas de todos os matizes, né, todas as cores e todos os brilhos, e isso foi somando. Chegou um momento em que eu achei que era a hora de eu começar a escrever. Então, eu deixava a minha mente livre e as minhas mãos tinham vida própria. Não era a minha mente que dizia, eram as mãos que iam teclando. Eu tenho uma rapidez bastante ágil no teclado, porque eu fiz datilografia, então eu escrevo com todas as mãos. Eu tenho que escolher o teclado... Com todos os dedos. Com todos os dedos. Com todas as mãos, mão da mente. Eu tenho que escolher o teclado, porque senão o computador não me segue. Eu escrevo e ele demora para colocar lá. Caramba, isso é uma habilidade que nem todo mundo tem hoje. Eu sei disso. Muito legal, Rui. E lógico que você usou essa habilidade para poder escrever tantos projetos e tantas obras. E aí caiu a galera de paraquedas na internet aqui no nosso planeta, e são 8 obras e eu não faço ideia por onde começar. Vou fazer o seguinte, primeiro eu vou apresentar para o pessoal os títulos que eu tenho aqui na mesa, e a gente já está sabendo que vão sair novas edições, então as capas que a gente vai apresentar aqui provavelmente nem serão mais as edições disponíveis, porque elas já esgotaram. Fica aqui, gente, isso para você compreender.
já esgotaram. Então, o que eu tenho aqui agora quem tem as primeiras edições, parabéns, vai valer ouro daqui a pouco. Afinal, o cara tá com 70, pretende viver aí até quantos anos, Rui? 105. 105, tá bom, tá de bom. bom tamanho. 105 anos, disse ele, que vai trabalhar até os 105, depois ele vai curtir, depois de 105 é aposentadoria. Vai sair as edições comemorativas e as segundas edições e outras versões. Então eu tenho aqui, por exemplo, Nosso Destino. Se você pudesse definir para mim com uma frase, Nosso Destino é sobre... Nosso Destino é sobre o desenvolvimento de um rapaz que ele acaba parando, ele é de Santa Catarina e ele para no Rio de Janeiro e se confronta com toda a situação absolutamente diferente que é uma cidade pequena e a cidade grande do Rio de Janeiro. E ali ele se confronta a seus próprios medos e ele desabrocha. Ele vira homem de verdade. É uma transição que a gente acompanha durante o livro. Durante o livro, a gente acompanha certinho o desenvolvimento, o que vai acontecendo e como que vai acontecendo os amores dele e as decisões pela vida, o que ele vai decidindo e o amor dele. No final, o amor da vida dele todinho, ele se separa dela e encaixa no outro amor. Mas como ali mesmo diz, o homem planeja e Deus sorri. Essa segunda mulher acaba morrendo e ele volta para a primeira. Rui, eu sei que eu estou no primeiro livro e eu quero dizer para vocês o seguinte: o Rui tem uma sensibilidade. Eu falo que o Rui é um homem rústico com uma sensibilidade ímpar, porque eu não consigo compreender como uma pessoa que é tão exatas, uma pessoa que tem uma conversa, vou usar a palavra de novo, rústica. Ele consegue escrever coisas tão emocionais, tão sentimentais, tão delicadas ao ponto de tocar o coração. Toca o meu coração e eu leio muita coisa, Rui. Eu leio muita coisa do Brasil inteiro e gosto de literatura clássica. Só que eu vou destacar um ponto-chave. E olha que eu tô ainda, só tô no primeiro. Eu percebo sinceramente em você que quando a gente conversa sobre histórias da vida, quando você me conta as suas experiências, você tem um olhar, uma perspectiva. Todas as vezes que eu toco no assunto do livro e você vai me contar as histórias do livro, a gente vai conversar sobre esse universo, desse mundo que você criou, universo imenso, o seu olhar muda, você ganha um brilho nos olhos. Eu vejo, uma das poucas vezes que eu vejo você sorrir, fora os momentos nossos descontraídos, é quando você fala da sua literatura. A gente já começou a falar de Nosso Destino e você já sorriu 3 vezes só de falar que o homem planeja, Deus sorri. Você ama o que você faz? Eu amo o que eu faço, eu adoro. Principal motivo dessa paixão? Eu vou falar uma coisa aqui que eu reluto em falar. O primeiro livro que eu fiz foi A Filha do Agromestre. Uhum. E aqui, tudo que eu escrevi ali, basicamente, era a mente do Rui. Eu liberei a minha mente e eu escrevia. Depois o segundo foi esse. Nosso Destino. E depois o terceiro esse. Fosse poder. Esses 2 livros aqui, é uma coisa que quando eu escrevi, eu morava em Joinville. E esses 2 aqui, eu fui morar na praia. Então, quando eu ia passear, final da tarde, pelo calçadão da praia, é um negócio muito estranho. O mar estava rodando, as palmeiras balançando, eu via na minha mente a imagem uma sobre a outra do relato. Eu tinha que chegar em casa e só contar o que eu vi, em imagem dupla, em 4D, uma em cima da outra. Esses livros aqui, eu diria assim, que quase não são meus, mas alguma coisa que aconteceu que eu via, de fato, acontecendo. Todas as imagens. Então, você está me dizendo que A Filha do Grão-Mestre é uma experiência e uma reflexão interna. Aqui está o Rui. Força e Poder e Nosso Destino você está descrevendo coisas que viu. São quase relatos, né? São quase relatos, mesmo que seja ficção, aliás, baseado em histórias reais, né? São histórias baseadas em histórias reais e vivência. Todos eles têm ligação com a maçonaria.
Esse daqui é um livro dedicado especificamente ao aprendiz maçom. É aquele que está começando a caminhada e que sabe nada da vida maçônica. Esse daqui é o companheiro maçom. É aquele que já sabe como quebrar a pedra e deixar ela quadrada. Você dá uma pedra para ele toda bruta e ele consegue quebrar e deixar ela quadrada. Esse daqui é dedicado ao mestre, que ele tem a força e o poder, e ele torna a pedra lisa e encaixável nas outras. O Rui, o menino vai muito além do que eu imaginei. Isso é a primeira vez que eu ouço. E olha que a gente já trocou bastante ideia. Isso é a primeira vez que eu ouço. Cabe afirmar que se eu comprar a coleção do Rui, os 8 livros, eu não estou tentando vender e vocês sabem que eu não preciso vender. Se eu comprar a coleção, os 8 livros do Rui, eu aprendo sobre maçonaria, eu compreendo. Porque a gente tem o que está na internet, tem o que o povo inventa, tem o que vovó e mamãe repetiram, que disseram. Aqui está a verdade sobre maçonaria? Sim, esses 3 livros aqui, quando eu decidi escrever, é o seguinte: a maçonaria, para nós internamente, nós temos assim milhares de livros maçônicos, mas que tratam especificamente de doutrina interna. Eu não quis fazer isso. Porque como eu cheguei lá no grau 33, eu via de forma diferente. Eu disse, não, eu quero escrever livros que são narrativas e que é a vivência de uma família maçônica. Como que uma família maçônica vive no dia a dia? Como que eles se conectam? Como que eles se conversam? Como Isso aqui é o Big Brother. É o Big Brother. Big Brother maçônico. Ou seja, e aí você vai lendo e vai vendo e como que eles enfrentam os seus problemas e como acontecem as coisas. Tem experiências específicas de transmutação e de transfiguração que estão descritas aqui. Eu descrevo exatamente o que tem que fazer. Em palavras simples... Manual. É um manual de atuação. É isso que acontece. Nos 3 livros. Esse aqui para aprendiz... Esse aqui para companheiro. Então, isso aqui é mais fácil de compreender. Tá, então, para quem a mais galera fácil de compreender. Esse começa pela filha do Grão-Mestre. Filha do Mestre. É mais fácil de compreender, porque ele é para aprendiz, é o primeiro ano. Então, passei essa parte. Vai para o segundo ano. É nosso destino. Nosso destino. Ele é um pouco mais complicado. Aqui eu já recebo o certificado? Ainda não, tem mais 30 graus. Nós estamos em que número, mais ou menos, aqui? Aqui é o terceiro. Terceiro, então Força e Poder é o terceiro. O grau é certinho com o número do livro? Exatamente. Esse é o primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Isso quer dizer que vem 33 livros? Não é um planejamento. Não é. Depois disso, eu achei assim que aqui ó, eu entreguei tudo que eu precisava entregar sobre maçonaria. Não, mas você fez isso de forma pensada ou aconteceu e você percebeu, aqui está os 3 poderes iniciais. Não. Os 3 graus. Não, eu fiz pensado. Eu quero fazer isso. Uhum. E eu fiz. Bom, eu tenho aqui também Jardim de Margaridas, que é sobre margaridas. Jardim de Margaridas, eu moro em Barra Velha, é uma cidadezinha praiana de Santa Catarina, que tem 45 mil habitantes, que eu aprendi a amar. E eu quis contar uma história lá dentro. Então, uma coisa muito interessante, uma vez eu estava saindo da pizzaria lá do Mineiro, e na ponta das pedras tem uma ponta lá, uma pracinha pequenininha, que ela pertence, ela é guardada pela comunidade luterana. Uhum. Então, ou seja, eu sou maçom, mas eu sou luterano, alemão, sou luterano, igreja luterana. Porque não é uma religião. Maçonaria não é religião. Então, eu posso ser da igreja batista, pode ser católica e posso ser... Pode ser islamista, você pode ser qualquer coisa, desde que você acredite na força de um ser superior, um ser criador. Nós só exigimos isso. Não precisa ter fé para isso? Nós não exigimos que tenha fé, nós queremos que você diga assim, eu acredito num Deus, num criador superior. Para nós é o suficiente. E se eu acreditar em mais de um Deus? É problema teu. Não influi. Nós não interferimos na fé alheia. Não é esse o nosso problema. Nós escolhemos homens, que os homens não são perfeitos. Nós escolhemos homens bons que possam ser ainda mais aperfeiçoados em termos de moral e espiritualidade. Entendi. Cabe afirmar, então, que maçonaria não é uma questão de fé. Não é uma questão de fé. Mas eu posso tê-la. Você pode ter, eu acho que deve ter.
Posso ser ateu e Não pode. Ateu não entra. Então é a única coisa que não pode. Ateu pode. não entra. Se eu escutar alguém dizer, eu estou lá, porque o candidato ele é analisado, profundamente analisado. Uhum. Demora mais ou menos depois que ele é indicado, um homem só entra na maçonaria se ele for indicado por um irmão. E daí ele é indicado, a gente cata os documentos dele e a gente faz uma pesquisa. E depois o pessoal, essa pesquisa, estou em Santa Catarina, o nome dessa pessoa circula o estado todinho e vem informações direto para nós. Pesquisa sobre a vida dele e da esposa dele. Nós estamos falando pesquisa a que nível? Estou devendo... Vou te contar uma história. Na nossa loja nós temos poucos não sabem disso, hoje vão ficar, se escutar, ficar atenados. Nós temos um irmão que ele trabalhava no setor de segurança do Exército, espião do Exército. Uhum. E foi dado um nome de um elemento para entrar. E daí ele recebeu informações de outro estado, de amigos dele da informação, que o cara lá tinha procedido um monte de coisas ruins, muito ruins, tá? E essas informações veio, e isso não está na polícia, não tem processo, não tem como provar, mas nós sabemos que é. Então isso veio, a gente relata, e ele vai dizer, esse homem não pode entrar. Entendi. Mas aí não... Se a esposa também é consultada. Se a gente vai lá, a gente vai conversar com o casal. Se for casado, a família vai ser estudada por completo. Filhos também. Filhos também. Entendi. A gente vai lá conversar com a esposa. Se a esposa começar a titubear, a gente agradece. Também não vai. É um mistério todo em torno disso. Porque é família. Nós queremos família. Assim, eu pessoalmente fui entrevistar um rapaz. Uhum. Daí ele disse, Rui... Só pode o grau 33 indicar? Não. A partir do terceiro grau já pode indicar. Então depois de força e poder. Só depois de força e poder pode indicar. Antes não pode. Aqui acontece. Um que está no primeiro grau, ele diz, Rui, ele vem falar comigo. Rui, é o seguinte, eu conheço um rapaz, conheço um homem, muito bom assim, assim, assado. Eu queria indicar, mas eu não posso. Tu gostaria de ver para mim? Traz a ficha. Ele traz a ficha, eu faço uma primeira análise, beleza. Então eu vou indicar, eu vou ser o padrinho que você indicou. Então eu apadrinho ele vai ser o meu afilhado. E depois lá eu digo, quem indicou foi o fulano, mas eu sou o afilhado dele. Ele sabe, para a vida toda, ele sabe que eu sou o padrinho dele. Para sempre. Para sempre. Quer trocar de padrinho? Não existe. Não existe. Não existe. Você, como padrinho, tem alguma responsabilidade? Tenho. Se ele fizer lambança perante a loja, a responsabilidade é minha. Porque você que botou. Eu que apadrinhei ele. Entendi. E é muito ruim você passar vergonha porque um afilhado teu fez lá uma porcaria. Em Jardim de Margaridas tem maçonaria? Não tem. Uma novela, né? É uma história, é um conto maior, né? Novela. É uma novela, né? E aqui eu desbravo a história de uma garota, de uma Gabi, né? Que ela tá vivendo dentro de uma família disruptiva, né? E ela encontra, por acaso, um velho que está mexendo nos Jardins de Margarida. E ele é professor de karatê. E aí toda a indisciplina da família disruptiva que ela recebeu, esse velhinho bota ela nos eixos. E aí ela tem, ou seja, tudo aquilo que é de disruptivo que ela tem vai se quebrando. E ela se torna uma grande pessoa. O crescimento dela é enorme. Então eu vou mostrando assim que, ou seja, o aço, o ferro, para se tornar aço, ele tem que passar por choque. Então você superaquece e depois tu congela ele rapidamente. Tu dá choque e isso faz um aço ser bom. Então o ser humano também. Nós não crescemos só no algodãozinho doce. Nós temos que ser confrontados com as nossas dores o tempo inteiro. Então nos meus livros eu faço os meus personagens serem confrontados com as dores. E daí eles abrocham. E as pessoas leem, elas veem. Mas essa é a minha dor. Eu estou sofrendo anos com isso. E daí ali levei um caminho, puxa, eu posso ir por esse caminho e eliminar essa minha dor.
Isso é bonito, Rui. Isso toca nosso coração. Hoje, na entrevista, a gente está sendo abrilhantado aqui, né, presenteado com telas maravilhosas da artista plástica Amanda Marques, que inclusive eu pesquisei, esteve lá no Palácio da Cultura, Sônia Cabral, você também esteve lá, estava tendo a exposição das telas, e nesse dia da exposição você recebeu o Áureo da Literatura, e foi por Borboletas de Outono, que na realidade é um conto tirado de Jardim de Margaridas. Na época eu fiz um capítulo que era denominado Borboletas de Outono, daí nós dois conversamos, nós gostamos tanto da história, que daí então eu evoluí ela. E daí, de um capítulo, virou o livro inteiro. Então, o Borboletas de Outono, ele está aqui dentro. É o Jardim de Margaridas. E os dois nomes são lindos. Que dúvida, a história, que dúvida, qual deixar? Muito bom. A história é muito bonita. Não, é linda, é tocante, e eu sempre costumo dizer, eu leio muita coisa, então pouca coisa me toca, e Borboletas de Outono, que recebeu o Áureo de Ouro, que tá aqui em Jardim de Margaridas, realmente é uma história de amizade e de como a vida pode ser perigosa da perspectiva das outras pessoas olhando a nossa vida. Você já passou por isso? De estar em situações de depender da sua fé? Aqui agora só Deus me tira desse trem, só porque alguém, que eu queria falar o palavrão, com tua vida, com o que você estava fazendo, você já passou por isso? Como ficou você como maçom? Como fica você pela perspectiva de conhecimento da sua experiência de vida? Como você se porta diante das situações que só Deus me tira daqui? Eu acho que a maçonaria, ela fortalece, aquilo que você fala, fortalece muito a fé em Deus e a fé em si mesmo. Porque a vida, ela é um atrito constante com tudo e com todos. O livro A Filha do Grão-Mestre, eu tive que começar a escrever ele 3 vezes. A primeira vez que eu estava com 150 páginas, deu um raio, quase botou fogo na minha casa e queimou o computador todo. Perdi 150 páginas. Quando eu comecei a escrever de novo, eu guardava o texto no computador e em disquete. Os ladrões entraram no meu escritório e roubaram os computadores e os disquetes. Eu fiquei zerado de novo. Eita, ruim. Daí comecei a escrever, 6 anos depois, comecei a escrever de novo. Daí tinha a nuvem. E daí eu guardava na nuvem. Mas como eu não acreditava mais na nuvem, eu ainda gravava num pendrive e não deixava em lugar nenhum. Você eu perdeu? Botava no bolso. Na nuvem você também perdeu? Na nuvem não perdi. Tá lá. Ela tá lá. Daí eu guardava no pendrive. Mas você não confiava porque já aconteceu... Não confiava mais. Qual foi desses que sofreu isso tudo? O primeiro. O primeiro. Foram 6 anos para escrever. Os outros, depois que veio a nuvem, os outros eu escrevia em 4 meses, 5 meses. Pegou embalo e foi embora. Pegou embalo, era super rápido. Então, você acredita que tinha alguma coisa contra esse primeiro livro sair? Porque é muita dificuldade, 6 anos é muito tempo. Na verdade, eu não me importo se tem ou se não tem contra. Eu sou eu e eu luto por aquilo que eu quero. Entendi. Né? Então, as dificuldades estão aí. Nós vindo para cá, encontramos excesso de trânsito, a prefeitura está fazendo limpeza lá na rua, o Waze mandou por essa rua, não deu, tivemos que contornar, que o Waze estava errado, ou seja, só de lá para cá tinha um monte de intempéries. Se fosse para desistir no primeiro... Mas o seu objetivo era chegar... Era chegar e nós vamos chegar. E chegamos aqui com 5 minutos de atraso. Como está sendo a sua experiência viajar pelo Brasil? São 1.500 quilômetros até aqui, por exemplo, né? Viajar pelo Brasil para falar de literaturas. Você pensou que A Filha do Grão-Mestre, que foi o primeiro e passou por 6 anos só para nascer, é uma gestação e um parimento, vamos chamar assim, doloroso. Saiu do natural e foi para cesárea agora. 6 anos para parir, e aí agora você está pelo Brasil com essa riqueza de material, essa riqueza de conhecimento. O que você sente? Porque você já viveu muita coisa, tem coisa que a mente fica cauterizada, não sente mais. Você já viu desgraça, você já viu alegria, você já viu casamentos
pessoas separando, nasceu criança, você teve neto, que é a coisa mais linda que eu já vi ele. Você teve cachorros lindos, perdeu cachorros lindos, os pets que nem eram pets, eram membros da família, né? Eram filhos. Cara, mas aí chega aos seus 70, você tá viajando pelo Brasil, falando sobre esses assuntos, falando de romance, falando de amor. Você sente isso ainda? É natural? Você não se importa? Faz parte do seu trabalho? Como é isso na sua cabeça? Vinícius, assim, ó, como eu te falei, eu estou com 70 anos. Até aos 20, 27, eu tinha moto. Depois, por causa da minha filha, que ainda não tinha nascido, eu vendi a moto e não compramos mais. E agora eu decidi comprar uma moto de novo. Uhum. Então, eu e minha mulher estamos passeando de moto. Só que agora é uma moto grande. Então, compramos roupa, capacete, jaqueta, prova de queda, tudo. E estamos passeando de moto. Só que, claro, que não é mais como era um meninão. Então, a paixão continua. Eu fui projetista, projetista elétrico, né, de grandes obras. Eu fiz projeto para Itaipu. O projeto preventivo de incêndio do aeroporto de Galeão do Rio de Janeiro é meu. É um projeto de 600 mil metros quadrados. Quantos engenheiros tem no currículo isso? Mas quando eu vou fazer uma casa que tenha lá 1.000 metros quadrados, eu tenho a mesma paixão. Então, esse fogo interno não acaba. Para mim, não. Então, ou seja, eu estou escrevendo um novo livro, ou seja, a minha paixão é a mesma. Eu estou fazendo agora, escrevendo um livro que é sobre a história da minha família, e eu fui lá atrás. Biografia. Pesquisa. Eu fiz pesquisa e estou romanceando. É ficção também. É ficção também. E eu estou tentando amolecer, porque nós viemos lá da região do Rio Grande, onde é que a vida lá é muito dura, é muito bruta, né? Ou seja, assassinato de parentes. Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. Com Santa Catarina. Entendi. Muitas traições entre família, então é um texto muito pesado. Traições Traições... assassinato, morte. Exatamente isso. Tá? Quase um bang-bang. Não, é isso, é bem pesado. Que era o Rio Grande. A minha avó... Mas estou falando de quando isso aí? Isso aí é na época de 1900, 1800. Sua família? Minha família. Aquela história do naufrágio, como é que é? Na época eu tinha, acho que 9 anos, e meu pai foi transferido pela transportadora para assumir em Joinville. Então nós viemos de Kombi uns dias. BR-101 era de estrada de barro, não tinha asfalto. A viagem durou 3 dias. Então, veio um caminhão, que foi um Chevrolet 59, a gasolina, foi reformado para trazer a nossa mudança. Quando ele estava descendo a rampa para chegar na balsa, que é da travessia do Rio Uruguai, o freio falhou. E ele não conseguiu segurar. Na frente dele tinha um Gordini, ele desabalou, eu conto isso no livro, ele desabalou na carreira, ele bateu na bunda do Gordini, jogou o Gordini dentro do rio, e ele caiu atrás. Daí o motorista conseguiu pular da cabine, mas o ajudante dele não. E ali naquela descida tem 11 metros de profundidade. Demoraram 11 dias para poder tirar o caminhão com os negócios de lá, com a mudança. Então nós ficamos sabendo que nossa mudança tinha naufragado uns 4 dias depois, porque nem telefone não tinha direito. E o que não sobrou nada? Não. Eles resgataram, foi feita toda uma estratégia, conseguiram resgatar o caminhão, puxar ele de lado e levaram o caminhão do jeito que deu, com o trator, e deixaram num galpão da prefeitura. E avisaram meu pai. Minha mãe toda faceira, com meu pai, vieram de fusquinha para ver o que chegou lá. Quando minha mãe viu o que tinha lá, ela ficou deprimida, só sobrou o caminhão, que tiveram que limpar. E com isso ganhei uma herança, por causa que o pessoal usava aquele Scooby para mergulhar. Então esse Scooby veio para Joinville. O que é Scooby? Scooby é aquela que tu bota uma máscara, um tubo de oxigênio nas costas e você mergulha, com um cinto de chumbo para dar peso. Eles te deram isso? Não tinha, lá no Rio Grande vai usar essa coisa onde? Nós estávamos em Joinville, no mar, mandaram para o meu pai. E daí nós tentava e brincava isso dentro da piscina. Não acredito. Levava com meus amigos e ficava brincando de Scooby dentro da piscina. Sério? No mar ninguém tinha coragem.
lógico. Essa eu não sabia. É. Olha, Rui, como que você consegue se lembrar do sentimento que você teve vendo o seu... Porque você tinha 9 anos, né? 9 anos. Perderam tudo. Você consegue... Você já compreendia o que estava acontecendo? O que você sentiu vendo sua mãe e seu pai perdendo tudo? Você perdendo tudo? O meu pai, eu aprendi do meu pai. O meu pai, ele nunca foi assim de olhar para trás mais de 2 segundos. Sofria porque era humano e papum para frente. Na maçonaria se diz assim: chore o teu falecido por 3 dias. Depois, para que os outros vejam que você está sofrendo. Depois, siga a tua vida. E é isso que a gente tem que fazer. Ou seja, você sofreu um baque, sofreu uma coisa que não importa que se alguém fez, se foi porque ninguém sabe o que aconteceu, mas tu teve um revés. Chore por 3 segundos e olhe para frente e continue. Lute sempre. Bom, tô com o RF Calbi aqui, foram alguns minutos até agora e aí a gente já se emocionou, já vivemos o naufrágio, já falamos sobre Jardim de Margaridas, que é uma história que toca o coração, já conversamos sobre a sequência de 3 etapas da maçonaria que tem no livro dele, que é de ficção. Eu até fiz a pergunta, né? Se eu comprar, eu vejo ela aqui, a maçonaria, eu entendo. Você fala que dá um manual, achei incrível isso. Dá um manual. Eu tenho aqui na minha mão agora Estranho Paraíso. Estranho Paraíso, nós estamos falando de ficção científica? É ficção científica. Essa capa é a capa da primeira edição, é bem antiga, e vai sair já agora uma versão nova. Quem tem isso aqui, não tem mais. Como é que foi escrever? Porque você sai de ficção maçom... Aqui também tem? Não tem. Aqui aí tá. Aqui não tem. Então, maçonaria são só os 3. Mas aí é uma sequência. Estranho Paraíso vai para onde? Ou tá no meio? Estranho Paraíso é o seguinte: eu tenho um amigo que chama-se Otto, e ele tem um QI de 150, é um super gênio. E mesmo sendo super gênio, ele é de uma generosidade para com as pessoas imensa, e para comigo. Então a gente conversa muito, e eu quis escrever um livro em homenagem a um amigo super gênio. Entendi. Tá? Ele me conta que ele é engenheiro eletricista também, tá? Ele é formado no ITA. Ele conta que quando ele chegou no ITA... que é ITA? O ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, uma das melhores escolas do Brasil, se não é a melhor. Ele chegou lá, tinha uns colegas jogando xadrez, só que eles estavam sentados no banco e não tinha o tablado. Eles jogavam de memória. E tinha mais um louco assistindo. Agora me pergunta como é que pode isso. Não faço ideia. Como pode isso, Rui? Conhece o jogo de xadrez? Sim, lógico. Eu sei jogar xadrez, quer dizer, eu sei as regras. Mas eu perco para qualquer um. Ou seja, joga o cavalo aqui, o bispo aqui, a torre e tal, né? E eles foram cantando a torre só de memória. Torre à direita, desse jeito. Eles estão, como nós dois conversando aqui, e estão jogando xadrez. E eles lá estão assistindo e sabem tudo o que está acontecendo. Agora, pensa a capacidade mental, a inteligência dessas pessoas. Esse cara estava lá. Caramba. Então eu quis contar uma história sobre pessoas super inteligentes. Tudo aqui é ficção baseada em fatos reais. Então essa aqui é a história. Então, ou seja, eu conto a história, que não é dele, né? É uma ficção, e é uma ficção já no futuro, onde o Brasil está tentando mandar um grupo de cientistas para colonizar Marte. E daí acontece uma série de coisas que não era para ele ir, mas ele acaba indo. E daí acaba um monte de conspiração, ele já lá em Marte, e ele, por acaso, acaba descobrindo um povo completamente diferente e extremamente evoluído. E daí ele acaba tendo uma relação lá com a princesa e a outra lá e tal. Uma relação amorosa? Inclusive. Inclusive é ótimo. O lance é que, por exemplo assim, esse povo, a princesa, é um povo muito alto. Ela tem assim 2,30 m.
e ele tem 1,85 m. Então, é uma alegria. Entendi. Eu entendi. Né? É uma alegria. E os corpos? E não é nesse aqui que eu sei que tem que os corpos são diferenciados. Exatamente. É bem exótico, gente, para você que sabe ler pingo e letra. Exatamente. Então, ou seja, e eles têm poderes, tá? Daí ali eu mostro como é... Só que aqui, ó, eu estou já mostrando quem é que manda na Terra. Ali começa aqui, ó, quem é que manda na Terra? Na Terra como planeta e como cósmico. E daí depois eu termino lá, nasce os filhos e daí continua nesse aqui, a Salina. Salina é a filha mais velha do casal aqui de Gêmeos. Salina é o nome do personagem? Da personagem. Achei que era da cidade. É a garota, é porque a avó dela chama-se Salina. Salina, da onde vem esse nome, Rui? Não sei. Me disseram. Tenho medo dessas vozes. Salina, Tenho medo dessas vozes. Salina apresentou os amigos aos pais e avós. As amigas queriam conhecer o quarto dela. Assim se dirigiram para lá. Havia passado meia hora de conversa quando bateram. A porta abriu e Amani baixou a cabeça para passar pelo vão. Amani é a princesa. Ela é tão alta que ela não passa pela porta. Ela teve que baixar a cabeça. Amani, você veio? Salina gritou. Correu, saltou. Amani se abaixou para recebê-la em seus braços. Ao ver Amani, os amigos de Salina se encostaram na parede. Temos uma surpresa, Amani disse. Ela foi para o lado e Nuti é assistente constante da Mani, da princesa. Ela entrou, Salina abraçou e em seguida o príncipe Adar entrou. Adar, você veio? É Adar mesmo que pronuncia? Os dois se abraçaram, trocaram um contido beijo nos lábios. Estava rolando um negócio aqui. Ah, tá. Agora eu entendi. A roupa, Laura murmurou. Princesa Amani, sacerdotisa Nuti e o príncipe Adar. É uma riqueza de detalhes. Me fala da sacerdotisa. Sacerdotisa Nuti. Todos os nomes das histórias que eu faço, eu escolho nomes babilônicos. Eu percebo. Todos os nomes têm significado e o significado é objetivo. Uhum. Ou seja... Tem a ver com a função do personagem no livro. Exatamente. Ou seja, Amani é deusa de alguma coisa. Nuti é deusa de uma coisa. Adar é Deus, ou é o sabedor, ou sempre com nome babilônico. Daí tem que ir lá pesquisar um pouco sobre a Babilônia. Olha, Rui, eu vou perguntar. Você já usou droga? Porque ou bebe muito álcool? Você não tá bem não, camarada. É muito tempo para se dispor, tem que estar muito doidão para escrever. Ou é muito talento, é muita inteligência, é muita criatividade. Essa é a pergunta. Da onde vem sua criatividade? O que te inspira? Eu fumo um cigarro normal. Eu sou fumante. Normal. Que fique claro. Eu gosto do cigarro Camelo Azul, aquele clarinho. Patrocinadores, agora é a hora. É a marca Camelo Azul? É a marca do Camelo Azul. Gosto daquela, entendeu? Tá? Gosto de cerveja, gosto do uísque. Você fuma, porque a gente cria a imagem do escritor. Não fuma. Não. Eu sou, tipo assim, 11 horas é hora do primeiro cigarro. Eu paro tudo, vou lá, fumo um cigarro. O corpo pede ou é um hábito da rotina? Não sei, vou lá, fumo um cigarro. O próximo cigarro que eu vou fumar é 4, 5 horas da tarde. Eu guardo o cigarro, eu e a Mariane, guardamos o cigarro na geladeira. Mariane é a esposa dele. Minha esposa, porque senão mofa. Se guarda de cigarro na geladeira? Na geladeira, olha o corte do podcast, esse é novo, hein? Cigarro de geladeira. Porque senão mofa. Não sabia. Porque a gente consome uma carteira de 20 cigarros em uma semana. Eu acho super charmoso, porque você construiu o seu site, né? Aí seu site está lá, você colocou as informações, você alimenta e tem uma foto sua com charuto. Eu acho aquela foto tão icônica, porque ela é o escritor
né, que a gente Sim. quer ver. Eu acho aquilo o máximo. Que charuto é aquele? Da onde vem isso? Você fuma... É fumar que fala charuto? Fuma charuto. Fuma charuto. É sempre? Não, charuto bom é um hábito muito caro. Na verdade é o seguinte, numa sessão maçônica, numa reunião depois, um irmão trouxe uma caixa de charutos. Uhum. Charutos desse tamanho assim, mais ou menos R$ 500 cada um. 500 é caro, reais? é caro. A caixa? Não, o charuto. É caro, é muito Eu caro. não estou podendo frequentar essa dá. reunião, né? Daí, ou seja, nós acendemos um charuto, né? E passou na boca de todos os velhos. Uma delícia essa reunião. Charuto babado de todo mundo Mas babou de 500 até eu tava na fila. Todo mundo baforou, charuto e tal, né? Sentiu algo... Não. Charuto, é caro? É caro. Mas tem o que diferente? O charuto você não pode tragar, porque se tu tragar, é muita nicotina. Cachimbo. Você cai duro na hora, é muito forte. Você sente a nicotina, ela é absorvida pelas papilas da língua. Então você dá um brilho, dá um barato assim na cabeça, né? Por causa que a nicotina, ela é pseudoendorfina. E a endorfina é um hormônio que ela te dá prazer e, assim, liberação de capacidade mental. Isso aí, tu não vai querer fumar agora porque eu falei que a nicotina precisa de endorfina. Eu acho não que entra nessa, mas é isso. Não, porque você mesmo disse que não fuma nem cigarro para escrever. Não fumo. Isso aqui não está dependendo de um charuto de 500 reais. Não. Então aí aquele charuto lá, daí claro, algum irmão lá com a fotografia, ele pegou na hora que eu estava fumando charuto e tirou aquelas fotos, depois, o Rui ficou bem de charuto. Mas ficou muito boa. E daí me passou, e daí eu passei a adotar aquela imagem que eu achei que ficou legal. E aí esse irmão me deu um charuto. Então eu tenho um charuto na geladeira de R$ 500 que eu ainda não achei momento para fumar. E para fumar um charuto, você demora 4 horas. Então como é que tu faz? Então tem que fazer numa turma para fazer um churrasco com uísque, não sei o que e tal. E aí você vai trocando baba para todo mundo, ou senão tu tem que 4 horas. Que prática higiênica. Você fumar sozinho é um momento, né? O Schwarzenegger, por exemplo, né? É um grande fumador de charuto, a gente vê nos filmes dele. Mas ele fuma um charuto menor, né? E ele é um grande consumidor, então é mais barato, né? Claro, daí também em dólar. Mas o charuto, é um momento de prazer, que você fuma, bebendo uísque, bebendo um conhaque e tal. E é aquele momento de filosofia que você fica pensando. E você gosta de bebida forte? Eu bebo tudo. Para começar, chimarrão. Chimarrão. Que é característico da sua região, lógico. Nossa região lá. Né? Que tem um sabor mais amargo. É amargo. Chimarrão é amargo. Mas o charuto seria amargo? O charuto é amargo. Mas tão amargo quanto o chimarrão? Chimarrão é mais. Chimarrão é mais. É mais. Então, se eu encarar um chimarrão, dá para encarar o fumar tranquilo, que não dá para ir. E o chimarrão, ele tem a teína, que é parecido com a cafeína. Então, ou seja... Também te dá um barato. Te deixa mais... Para quem toma um chimarrão e não está acostumado, você vai passar a noite inteira com os olhos vidrados e tu não dorme. E fica com o cérebro hiperativado. Aquilo fermenta a tua mentalidade. É o chimarrão. E bebida, o que seria hoje que você fala, não, se eu tiver oportunidade, esse eu gosto de pedir. Quando eu saio, esse eu peço. Whisky, licor, o que seria? Não, quando a gente sai com os amigos, né? Pessoal, todo mundo é bebedor de cerveja. Então, eu bebo cerveja, tá? E em casa, eu tenho cachaça de alto padrão. Eu tenho cachaça que eu comprei, ela vem em volta de um veludo azul, a garrafa. Dentro a garrafa é toda trabalhada, a cachaça ficou 12 anos descansando no carvalho americano e mais outro numa árvore brasileira chamada umuarama, um negócio assim. Então, quase 14 anos essa cachaça ficou descansando. Então, não é uma cachaça que você vai tomar como se fosse uma 51. Ou seja, você bota numa tacinha e você vai degustando. E como é que você degusta uma cachaça? Não é aquele gole inteiro. Você bota uma quantidade na boca, na língua, e você deixa ela trabalhando na língua, aquele sabor indo. E daí o álcool, com o calor do corpo, ele vai
Ele vai saindo. E depois que tu tá com a boca bem salivada, daí você engole. Isso é saborear a cachaça. E quem te ensinou isso tudo, Rui? Putz. Fiz uma pergunta que ele não tem resposta, não lembra, não sabe. É que eu leio até bula de remédio. Então, em algum lugar eu devo ter lido. O uísque também. O uísque é a mesma coisa. O conhaque é diferente. O conhaque, ou seja, ela tem que ter uma taça bem bojuda e você inclina ela e esquenta, bota só um pouquinho. E daí ou você esquenta ela com uma vela para sair o cheiro, Olha. ou você esquenta ela com a mão. Então, o conhaque, você muito respira ele, o sabor porque o conhaque é vinho destilado. O uísque é cerveja destilada. Sabia disso? Não. E o uísque e conhaque é vinho destilado. Então, tudo é destilado. O gin, por exemplo, é uma cachaça de arroz que eles destilam. Rui, eu garanto pra você que ninguém fazia ideia de que você sabia essas coisas. Isso é tão bom conhecer, porque a gente lê seus livros e não faz a ideia que o R.F. Kalb, que é o autor dos livros, é o Rui. Porque o Rui, eu acho o Rui tão exótico. O Rui sabe tudo, de tudo praticamente. Deve ter tido um Fusca igual eu, você tem um Fusca, já viu, né? Tive Fusca. Quem tem Fusca... Fusca dourado. Fusca dourado. Igual o meu, então. O meu dourado, meu Fusca. Quem teve Fusca, meu amigo, já viveu aventuras, já remendou muita coisa, já rodou muito. Vamos só para recapitular aqui para a galera que assiste do YouTube. A gente aprendeu hoje com o Rui aqui que eu começar pela Filha do Grã-Mestre, passar pelo Nosso Destino e ler Força e Poder, eu já estou aprendendo sobre os 3 principais momentos de ascensão na maçonaria. É importante a leitura desse livro para você que quer saber mais sobre esse assunto de forma limpa e honesta, né? Não ter medo que tem coisa do capeta aí. Tem coisa do capeta, não tem, Rui? Não tem? Aí eu tenho coisa do capeta. Não tem. Na verdade, tem um momento aqui que ela... Em Força e Poder. Em Força e Poder, né? Que ela é a força da luz, né? Ela é levada para dentro de uma missa negra, sem ela saber. Quando ela percebe, ali há uma luta das forças poderosas com as forças negativas. E eu mostro como é uma missa negra. Então, se alguém quer saber como é que é, está descrito ali. Isso existe? Existe. Ficou pesado o assunto, e nós estávamos fumando pesado. charuto agora há pouco, agora nós estamos... O resultado é 32 mortes. E tá aqui. Tá aqui. Caraca. Por que você botou isso aqui? Eu acho que as pessoas que querem saber e que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, precisam saber. Te deixei sem palavras. Deixou, porque eu não esperava por isso. E a gente só tá começando a conhecer do assunto, né? A gente só tá explorando mais desse universo. Normalmente a gente usaria a palavra místico, mas não é místico, porque... Não é místico. Né? A gente tá aprofundando cada vez mais, através dos seus livros, nesse universo curioso, de suspense, mas também de muito amor, também regado à fé, porque você disse, não tem como um ateu entrar na... Ateu não entra na maçonaria. Não tem, então tem que ter pelo menos a curiosidade da fé. Tem que ter a crença num poder superior a ele. O rei que amava, vamos conversar um pouquinho sobre o rei que amava. Conta para mim sobre o que é essa história. O Rei que Amava é uma ficção científica onde os grandes poderosos, algo parecido com o que está acontecendo hoje, se autodestruíram e erraram na conta, e um pólen maldito dominou o mundo. E quem respira acaba morrendo sufocado.
parte do povo é dominado, mas um povinho vai se esconder nos túneis. Eu sei. Tem uma série baseada nesse livro, audiosérie que se chama Auritron. Auritron. Não é esse aqui? Esse é o Então, Auritron. para você que está me ouvindo, você vai encontrar em alguns aplicativos de audiobook. Se eu não me engano, deve ter alguma temporada de áudio ou episódios. Você vai encontrar no iBooks, que deve ser da operadora TIM, oferece para os assinantes. Assim como outras séries, como Nosso Destino, deve ter 1 ou 2 temporadas também. Auritron é baseado no Rei que Amava, que é uma obra, um romance de ficção científica, de R.F. Kalb, o Rui que está aqui. Rui, então, sua literatura já alcançou um monte de lugar, você já foi transformado em áudio, você tem digital, você tem ele em texto nos livros físicos. Se você pudesse escolher quem ia para o cinema, qual? Eu gosto muito da série, eu peguei muito carinho, assim, seria O Estranho Paraíso junto com a Salina. Produção cara, hein? Porque é espacial. Sim. O Rei que Amava. Não me conta o final da história, mas qual é o principal conflito? Porque o povo gosta de uma desgraça, eu não sei porquê. Tem um conflito. Tem um conflito que tem uma população que está sendo massacrada pelos poderosos. E eles não veem, não tem mais saída para eles. Daí eles descobrem um velho engenheiro de 85 anos, que é o último engenheiro da Terra, e eles raptam ele. Diz, olha, precisamos que tu nos ajude a sair da Terra. E daí, aos 85 anos, eles conseguem 3 espaçonaves velhas e fogem da Terra. E vão parar em Auritron. Daí que ali começa a história, a vivência de um povo tecnológico. E daí Auritron não tem a tecnologia, é um planeta que existe gente lá, né? Existem pessoas, bichos diferentes do que nós, seres humanos, mas parecidos, né? Humanoides, né? E aí, ou seja, a diferença é que nós temos uma enorme tecnologia comparada com a deles. E daí como que o nosso povo moralmente age para não acontecer, para eles não fazerem o que os poderosos fizeram com eles. Então é o confronto deles do progresso, ou seja, aqui nós dominamos todo mundo e eles vão ser nossos escravos. Então tem esse jogo de eles não fazerem o que fizeram com eles. Tem uma crítica política aí nesse meio velada ou não? Total. Curto e grosso. Total. E no caso da Salina aqui, ó, isso aqui, na verdade, é quase uma profecia. Quem lê vai entender a profecia. Eu conversei com R.F. Kalb, Rui Felipe Kalb, que falamos sobre cachaças, charutos, missas negras, maçonaria, muito amor, muito romance, ficção científica, falamos sobre a sua história. Você é um homem realizado e você é um homem realizador. Isso é um puto elogio. Mas se fosse o Rui pelo Rui, como seria a definição? Posso contar a história? Pode. Anos atrás eu comprei, minha mulher gosta de coco, e eu comprei um coqueiro anão, que dava muito coco. Plantei lá em casa e o coqueiro não cresceu, quase morreu. Alguém me deu a ideia, não tem que jogar bastante sal ao redor, que daí o coqueiro cresce. Eu fui lá, comprei 5 quilos de sal, reguei e o coqueiro cresceu que nem antena elétrica. E começou a dar coco. Só que lá, a nossa região dá muito raio, e começou a atingir os coqueiros da vizinhança. Eu digo, vai atingir o meu coqueiro, vai dar uma porcaria. Resolvi cortar o coqueiro. O coqueiro estava muito grande, chamei pedreiro, comprei uma motosserra, não sei o quê. Quando fomos para cortar, o pedreiro subiu para cortar, ele foi atacado por um casal de bem-TV na cabeça. E foi aquela confusão, eu digo, para tudo, não vamos matar o bem-TV. Então daí, para salvar, nós tiramos o ninho do bem-TV e botamos em cima da casinha do cachorro, daquele que tu viu a fotografia, um Doberman. Uhum. Né? O Doberman já querendo comer o passarinho, e nós defendendo o passarinho. Daí nós desmontamos o coqueiro, e depois, e os bem-TV rodeando nós ali. Daí nós botamos o ninho em cima do toco do coqueiro. E daí eu vi
porque o sol estava matando os filhotes. Eu encostei uma escada e botei um guarda-sol por cima. E o bem-te-vi não conseguia entrar por baixo. Ele teve que aprender a entrar por baixo para começar a tratar os passarinhos. Mais tarde, eu fiquei acompanhando, eu vimos 2 filhotes e depois eram 3 filhotes, eram 4 filhotes. Eu vi quando os pais botavam a cabecinha debaixo da bunda do passarinho e empurravam o filhote. Sai do ninho. Daí eu vi assim, eles salvaram os 4 filhotes. Para mim, isso é sucesso. Ou seja, eu fui o cara que fiz e provoquei todas as dificuldades imagináveis e inimagináveis para aquela família de passarinho. E o casal conseguiu sobreviver e fez os seus 4 filhotes. Então, quando você faz a tua família, não importa qual é a tua condição, o que tu sofreu, quando você faz a tua família, tu tem a tua família e você cumpriu com o teu dever como família, isso é um homem de sucesso. Obrigado por isso, Rui. Você encontra RF Kalb em mais de 120 países, em diversos formatos, em mais de 300 plataformas digitais e, lógico, já numa livraria perto de você. Obrigado, Rui. Obrigado, foi um prazer. Valeu.